Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a seu momento. Aqui a gente fala de yoga simples para pessoas comuns como eu e você. Meu nome é Krika Walters, eu sou cofundador do Zen Wellness e hoje eu estou aqui com a Veri para a gente explorar uma pergunta que a gente está recebendo muito. Yoga tem a ver com a meditação? E Veri é professora de yoga aqui do Zen Wellness e pode ajudar a gente a compreender um pouquinho mais essa liga entre a meditação e o yoga. E eu acho que a gente pode começar pela pergunta mesmo, né? Yoga tem a ver com meditação? Tem sim, se complementam, né? Então, por mais que hajam as diferenças, o yoga enquanto possibilidade de práticas, posturas físicas e filosofia, os dois fazem uma ponte para que o ser humano atravesse e desperte para expandir a consciência. Então, eles têm diferenças, mas o objetivo é o mesmo. O objetivo é transportar, é possibilitar um caminho que você atravesse para se encontrar, para se autoconhecer. Uhum. E o que é de fato praticar meditação e o que é praticar yoga? Qual é a diferença no caso? A meditação é a atenção àquela condição, naquele momento você está preferencialmente sentado e observando a sua respiração e você está trazendo a todo instante a ideia, o conceito de estou aqui agora, estou respirando, estou pensando, mas estou aqui. Então é uma movimentação de presença. E o yoga também. É que o yoga você não necessariamente pausa, né? Então você pode estar conduzindo uma postura, um asana, executando aquela movimentação, você também está com o mesmo objetivo da meditação. Estou aqui agora, estou respirando, estou atento, mas você não está imóvel como no caso da meditação. Então, como eu digo, o objetivo é o mesmo, que é o fato de se conhecer, mas o yoga te propicia vivenciar o alongamento físico, a inversão, né, os asanas de inversão, então tem toda uma questão física acontecendo. E na meditação você está imóvel, com aquela atenção presente, mas parado e refletindo sobre estar ali, né, refletindo sobre se conhecer naquele instante de atenção. Então, quando a gente está praticando as asanas, que são as posturas do yoga, a gente está meditando? Sim, e é engraçado porque, como eu disse, como eles se complementam, eu diria que um praticante de yoga que está atento ao que ele está desempenhando, que está atento ao que ele está fazendo, ele está meditando. E uma pessoa que medita, também trazendo a consciência, a expansão dela, a atenção a todo instante a si mesmo, e respirando, e deixando aquela oxigenação fazer sentido interiormente, também está praticando yoga. Então, há uma complementação das atividades. Então, se eu estou lá praticando yoga, fazendo os asanas, fazendo essas movimentações diferentes, mas com a minha atenção lá em casa, aí significa que eu não estou meditando naquele momento? Sim, sim. A percepção da presença, né? A concentração ao que se está executando é a base de ambas as modalidades. Então, você precisa estar atento ao que você está fazendo. É importante, por isso até que a gente abre a possibilidade de meditar não só no tapete. A gente medita enquanto dirige, a gente medita enquanto faz outras coisas, porque você está atento ao que você está executando ali. Então, durante uma prática de yoga, eu acho que então fundamental, o pilar mais importante é que a gente esteja presente naquele momento? Exatamente. E o yoga é interessante porque através das posturas e das possibilidades que você pode condicionar o seu corpo, é mais fácil, eu diria, que você traga a sua atenção. Então, por exemplo, eu sou praticante de yoga, eu estou atenta a uma aula online, como a gente está oferecendo por aqui. Eu estou atenta ao que a professora está conduzindo ou a maneira como ela está orientando pela voz. Eu posso estar até de olho fechado, mas está prestando atenção em como ela está conduzindo. É mais fácil de você ficar atento àquele desenvolvimento, àquela execução. Enquanto meditar, o fato do silêncio, né, aquele silêncio que habita em nós, muitas vezes facilita a dispersão dos nossos pensamentos. Então, por isso é que tem gente que cria essa questão da dificuldade. Eu não consigo meditar, porque é mais provável que você precise, requer mais atenção, né, eu diria, do que a própria observação de um asana e você querer
repetir, fazer a sequência também. A meditação é um silêncio interno seu, é um momento individual, então muitas vezes por isso é que algumas pessoas têm alguma dificuldade de permanecer se observando e atento a si mesmo. Agora, para quem está logo no início da jornada de yoga, quer dar início a uma prática, ela precisa saber como meditar para começar uma prática de yoga? É interessante porque a ideia que a pessoa, enquanto praticante, tem que trazer, não existe uma obrigatoriedade. Então, para você começar a praticar yoga, você precisa ter meditado ou vice-versa. Não é isso. Mas você tem que trazer, o ponto de partida é você trazer a consciência de que, mesmo meditando ou mesmo desempenhando as posturas, você vai precisar estar atento ao que você está fazendo. Então, esse é o pré-requisito, eu diria, né? Se você aí em casa está se considerando em que momento que eu posso dar início, no momento em que você estiver disposto a colocar o seu corpo a serviço de si mesmo, né? A serviço de você. Seja porque você está em pausa meditando, seja porque você está em movimentação executando os asanas, mas o objetivo é esse, é colocar o seu corpo a serviço de si. Eu acho que um ponto importante é deixar de lado aqueles problemas do dia a dia no momento que você inicia uma prática, e esse é o maior desafio também, né? A gente começar deixando de lado aquilo que não pertence àquele momento, mas se você conseguir fazer isso, você começa já meditando. Exato, você tocou num ponto fundamental. Estar atento às minhas funções, ao que eu vou desempenhar ao longo de um dia, estar atento a como eu reajo executando essas atividades. Então, se tem atividades que me estimulam demais, que me estressam demais, que me estafam, né, de alguma forma, já é o ponto inicial para a observação. Então, eu já estou identificando que eu preciso desacelerar, eu já estou identificando que há necessidade de pausar alguns instantes, e aí sim a gente recorre a um asana, a uma aula inteira, porque não, quando a gente tem disponibilidade de conduzir, de fazer uma aula toda, é o ideal, né? Ou então, muitas vezes, 5 minutinhos, 2 minutinhos que eu consiga estar fora daquela atividade, daquela função, e eu consiga pausar, respirar, centrar, né? Trazer o centramento para tentar organizar melhor as ideias, tentar respirar e seguir desempenhando as nossas atividades. Quem está assistindo, eu fico pensando assim, quem está assistindo esse nosso papo aqui e está prestando atenção, já está praticando yoga? Já está praticando yoga. E é muito interessante porque ao longo da experiência que você vive observando outras pessoas falarem, ou observando cenas, observando o trânsito, a gente está sempre condicionado, né, a se perder ao longo do caminho. A perder os pensamentos. A perder os pensamentos. Vem imediatamente aqui alguma coisa que passa pela sua cabeça e é normal, enquanto seres humanos isso vai acontecer sempre, sempre. Mas o ponto é justamente você não entrar naquela sintonia. Então, eu tenho alguma coisa que está me preocupando aqui, mas eu imediatamente volto porque eu preciso seguir e desenrolando essa função, essa atividade. É por isso que a meditação ajuda tanto quando a gente fala de foco, quando a gente fala de produtividade, porque te traz a todo instante o lembrete para voltar ao momento presente. Perfeito. Agora eu já entendi que tem uma ligação entre meditação e yoga, que na verdade é a mesma coisa, né? O yoga traz, no entanto, o asana, né? O movimento. Agora que eu entendi que yoga e meditação estão ligados, o que eu preciso para dar início à minha prática? Eu diria que boa vontade para que você possa... Não classificar exatamente o que você quer. A gente também precisa, o ser humano tem o hábito de já querer ir em busca de alguma coisa, né? E muitas vezes a gente busca algo que nem sempre a gente conhece. É muito contraditório. Às vezes a gente passa uma vida inteira buscando algo que, de fato, se você tivesse prestado atenção lá atrás, você teria feito alguma coisa diferente. Então, eu acho que a boa vontade para você centrar, pensar o que eu estou precisando agora, como que eu estou precisando reagir nesse momento, no dia de hoje, agora, nessa manhã, porque também a gente às vezes prolonga, coloca coisas muito à frente, né? Como que eu posso estar daqui a uma semana? A gente não sabe. Então, nessa manhã eu consigo, de certa forma, me movimentar para que eu possa estar presente no que está acontecendo já. É muito engraçado você falar isso, porque eu tenho uma prática que eu utilizo muito hoje em dia, que é
Normalmente minha agenda fica bem cheia, né? Cheia de reuniões e compromissos. E se eu acordar olhando para a agenda inteira, eu me sinto afogado. Agora, se eu prestar atenção na tarefa à minha frente, e somente na tarefa à minha frente, eu me sinto muito melhor. Então, a questão da gente não se engajar com o futuro, com aquilo que não é para agora, aquelas tarefas vão chegar, mas não são no aqui e agora. Isso apoia muito. Então, isso é um jeito da gente trazer a meditação para o nosso momento de trabalho. Exatamente. Para o nosso momento de trabalho, para o nosso momento enquanto estamos desempenhando quaisquer funções, porque a gente tem aí, né, uma infinidade de coisas que a gente sempre tem que fazer. Então, é justamente por a gente ter sempre muitas coisas a fazer, é que provavelmente a gente fica ansioso, porque são coisas, são fatos, são atividades, são compromissos, é um constante comprometimento com pessoas, com horários, enfim. Só que eu tô sempre naquele momento, naquela sintonia, e não no que eu tô vivenciando agora. Então, tem também muito a ver com essa questão da ânsia, né? A ansiedade que a gente está sempre gerando internamente dentro da gente. Então, é muito curioso abordar a meditação. O que é essa? Você está falando da ansiedade. O que de fato é essa ansiedade? Ela é composto por quê? A ansiedade vai fazendo com que você se perca no que você precisa, no que tá para acontecer, né? Então, assim, ainda não aconteceu, pode ser que nem aconteça, mas vamos supor que aconteça. Ainda tá distante, não tá palpável, só que eu já tô sentindo aquela emoção, já tô trabalhando aquela vontade, aquele receio, aquela a gente fala aquela ânsia, né? Aquela vontade mesmo, aquela manifestação ativa, muito presente fisicamente. E o meu corpo entende que aquela emoção que está me gerando todo esse turbilhão, ele reage àquilo. Então, eu já fico automaticamente tomada dessa aceleração, né? Desse tanto de energia. Então, no momento que a gente começa a se preocupar, o corpo já está começando a entender que aquilo já está acontecendo. Para ele é como se já fosse acontecer, só que muitas vezes é algo que não vai ser nos próximos 2 minutos e a gente já está criando aquela reação aqui agora. Por isso que a ansiedade ela gera tantos prejuízos para a nossa saúde, porque você começa a ter, a aumentar o nível cardíaco, o batimento cardíaco, a liberar mais toxinas do estresse e assim você, na verdade, vai envelhecendo mais rápido, né? E abrindo o corpo, a nossa saúde para mais doenças, né? Então, a preocupação de fato que gera ansiedade no final gera doenças físicas. Com certeza. E é aí que a gente traz o conceito do yoga e da meditação juntos, porque se a gente for definir, como você já colocou, separadamente, existem as diferenças, mas o objetivo é estar atento a si mesmo. Então, se eu me considero uma pessoa ansiosa, se eu me considero uma pessoa que nesse momento esteja lidando com algo desafiador na minha vida, é fundamental que eu, se possível, coloque tanto a prática do yoga quanto a prática meditativa no meu dia a dia, por menor que seja a duração, para que eu já possa ir trabalhando esses sentimentos de uma forma mais coordenada e ordenada dentro de mim. E tem alguma postura específica, um asana, que pode me ajudar a treinar essa combinação entre trazer a meditação para a minha prática de yoga? Como eu coloquei que a meditação é menos vigorosa, né, menos ativa, então asanas que trabalham o equilíbrio, a postura da árvore, o asana que trabalha essa sua concentração, a não cair, a não se desequilibrar, são muito propícios, são pertinentes para ajudar na meditação, porque o que é a meditação? É justamente esse equilíbrio, esse foco para que você não se desoriente enquanto está ali vivenciando aquele silêncio. Então, asanas que trabalham o equilíbrio ajudam que você se concentre, né, quando estiver praticando a meditação. E tem aí uma infinidade de posturas que auxiliam, sim, na questão cerebral, acalmar o cérebro, reduzir o sistema nervoso. Então, mas eu diria que mais associadas para a meditação, asanas de equilíbrio, asanas de atenção àquele posicionamento corporal para que você não caia, consequentemente você é obrigado a ficar focado naquele momento, porque senão você vai cair. Como que eu posso criar a possibilidade de eu incluir a yoga e a meditação no meu dia a dia?
Isso é bem interessante porque muitas vezes a gente não enxerga a possibilidade de começar a fazer agora, né? Por qualquer motivo. Mas eu acho que o ser humano, a gente precisa ir tentando e experimentando as práticas, as modalidades, porque o yoga tem modalidades distintas, para que a gente possa ir vendo o que a gente tem mais afinidade. Então, por exemplo, eu posso praticar uma aula e eu me sentir muito bem desempenhando 2, 3 asanas, né, as posturas. Então, eu posso, no dia seguinte, independente de eu conduzir aquela duração de 1 hora de aula naquele meu dia, eu posso, de repente, perder 5 minutinhos, me afastar e fazer, sim, essas 2, 3 posturas pontualmente, né? Fiz ali e continuo de repente, desempenhar o que eu estava fazendo. Então, eu vou agregando, eu vou implantando o hábito no meu dia a dia. Não é possível, de repente, que eu faça 1 hora hoje, mas eu posso, de repente, fazer 10 minutos. Às vezes é isso que afasta o praticante. Eu não tenho tempo de fazer uma aula inteira. Mas hoje em dia, mais ainda com essa questão de ter a possibilidade online, você pode sim ir implantando aos pouquinhos 10 minutos, às vezes até menos, mas desde que você já sinta o benefício no seu corpo físico, vai te estimular a perder aqueles 10 minutinhos que viram ganhar, né? A gente fala perder o tempo isolado, mas a gente ganha 10 minutos de condicionamento, de bem-estar, de saúde. Então, eu acho que a ideia para te acolher, para acolher o yoga e a meditação na sua vida é justamente se distanciar da duração em si e sim ir colocando gradativamente no seu dia a dia, na sua possibilidade. Isso é muito legal, né? Que a gente pode conduzir a prática no nosso tempo. Inclusive no nosso canal de YouTube aqui do Zen Wellness tem várias práticas de 10, 15, 20 minutos que são práticas dinâmicas que você diz, né? E uma outra coisa que eu acho muito legal é essa ideia de levar para fora aquilo que a gente aprende dentro da aula. Então, a gente pode meditar, como você disse, em qualquer momento. Então, a gente já está praticando o yoga no momento que a gente está prestando atenção, né? Então, trazer essa atenção, esse foco para cada tarefa já é uma grande possibilidade que a meditação e o yoga traz para nossas vidas, né? Com certeza. Criar esse hábito, entender o hábito da meditação e do yoga não como algo muito distante daquilo que você precisa. Todos nós precisamos colocar a nossa mente, a nossa atenção e o nosso coração naquilo que a gente está fazendo, né? Com certeza isso deixa muito valiosa a experiência qualquer atividade que você esteja ali focado e colocando a sua verdade, colocando a sua alma, o seu coração naquilo, fica muito mais grandiosa. Então, é justamente isso. Enquanto qualquer coisa que você faça, que você possa se colocar atento ao que você está fazendo, vai melhorar, vai ampliar a possibilidade de você ficar cada vez mais dedicado e mais envolvido naquele ambiente. Então, você só tem a ganhar. Não existe colocar tão distantes assim do nosso dia a dia yoga e meditação, porque não é uma prática isolada para que eu fique me sentindo de uma determinada maneira. Não, o que a gente quer? A gente quer se sentir bem, a gente quer bem-estar. Se eu colocar em tudo que eu estou fazendo a filosofia do yoga, a questão da meditação, a atenção na respiração, a atenção ao momento presente, qualquer coisa que eu vá desenvolver ao longo do meu dia, vai ter uma qualidade melhor. Então, é isso que eu acho que a gente precisa colocar gradativamente no objetivo das pessoas, né, que nos assistem ou que já são praticantes, que começaram já, trazer essa aproximação com essa necessidade. É uma necessidade que todos nós temos. Veri, a gente vem conversando muito sobre yoga, sobre meditação nesse papo aqui, e muitas pessoas podem estar com aquela sensação agora de querer sair praticar, com aquela ansiedade boa de querer colocar aquilo em prática. Quanto tempo leva para a gente poder aprender a, de fato, meditar e praticar yoga? Não existe um tempo específico, porque o que acontece a vivência é individual, né? Então, por exemplo, eu ofereço uma prática de meditação
E cada prática é uma prática. Tem dias que a gente está mais atento, mais receptivos àquelas palavras guiadas que vêm na condução da nossa reflexão. A mesma coisa acontece com uma aula de yoga. Tem dias que eu estou mais disposta a tentar me desafiar, de repente, numa postura física. Tem dias que eu estou com algum tipo de desconforto que eu sei que se eu tentar executar aquele asana específico, eu vou forçar. Então, é justamente criar essa condição de respeito, né? Respeito a si mesmo. É claro que a pessoa, se você está aí assistindo e despertou essa vontade de você iniciar, inicie agora mesmo, mas justamente atento a como você está reagindo hoje. Então, o início para você começar pode ser agora, mas a atenção que você tem que colocar, se você vai agora conseguir fazer uma prática de 10 minutos ou de 50 minutos, só você praticando, tentando, se desafiando é que você vai já se conhecendo, se percebendo, identificando se de repente uma meditação muito longa para você traz desconforto, de repente às vezes uma meditação curta não faz com que você se concentre o suficiente, quando você está começando a se concentrar ela acaba, então você tem que ir justamente experienciando para ver o que faz sentido para você ou para o seu corpo físico ou para a sua condição, então E para a gente encontrar aquele estado meditativo de fato? Quanto tempo demora para a gente encontrar o estado meditativo durante uma prática de meditação ou uma prática de yoga? O estado meditativo, que é outra coisa que a gente cria uma grande distância, um grande bloqueio para acessar, para atingir. Não é algo inatingível. Claro que a gente não está colocando aí o estado iluminado, né, de monges e praticantes assíduos, enfim. Mas mesmo o estado meditativo é possível sim, no momento em que você não se incomoda com o seu silêncio. Por mais que você pense em outras coisas, você traz sempre a consciência de que você está aqui e agora. Essas palavras aqui e agora, elas têm um peso, um tamanho na meditação, porque é justamente aonde você está, o peso que o seu corpo ocupa, onde você está meditando, a fluidez da respiração que está entrando a todo instante pelas suas narinas, toda essa movimentação corporal que você está executando está te proporcionando vivenciar esse estado meditativo. E para a gente chegar nesse estado meditativo, a respiração ajuda? Ela é o veículo? É o veículo. A respiração é a porta de entrada, é o veículo que depois te conduz. E é a conclusão de todo o processo, porque enquanto você respira, essa movimentação e essa fluidez estão acontecendo, e é essa fluidez que é necessária para que esse silêncio aconteça, para que essa observação aconteça. E para eu que estou iniciando uma prática, né, de meditação ou de yoga, qual seria a sua dica para trabalhar a respiração, para a gente poder gerar o resultado através da respiração? A respiração mais ritmada, né? A gente aborda a questão do contar mentalmente. Então, seja no yoga ou na respiração, o fato de eu pensar, não dá para falar em voz alta, porque no caso da meditação você está, como eu mencionei, mais imóvel, então você não repetir em voz alta te atrapalharia, mas você sempre trazer na sua consciência o ar entra e fazer uma contagem que faz sentido para você. De repente, para mim, eu consigo prolongar mais o tempo da respiração e, de repente, para você é uma respiração mais curta, não tem problema. Então, eu posso pensar, o ar entra em 1, 2, o ar sai em 1, 2, 3. Trazer frases que vão conduzindo a minha mente auxilia demais na meditação e no yoga, o fato do alongamento em si. Então, a partir do momento que eu faço uma postura, eu pensar, aqui eu inspiro e exalo em 1, 2, 3, 4, aqui eu inspiro e exalo em 1, 2, 3, 4. É sempre trazer essa consciência para a sua permanência enquanto está vivenciando aquela atividade. E essa mentalização de ficar repetindo essas frases, de ficar trazendo a sua atenção a essa contagem mental, é muito também chave para trazer a sua presença, a sua concentração para aquela atividade. Para finalizar agora, Veri, muitas pessoas então estão ouvindo esse nosso papo pensando como que eu vou iniciar agora, tá? Qual que seria a sua dica para quem quer desligar esse nosso papo agora e dar início a uma prática? Desligando e recomeçando, né? Eu acho que, a princípio, se testar. Em que sentido? Talvez se você não tem intimidade nenhuma com ambas as modalidades, né? Nem com a meditação, nem com o yoga,
Aqui mesmo a gente oferece aulas mais curtas e aulas mais longas. Então, de repente, quem sabe começar por uma aula mais curta para você ver se tá ok aquela duração para o seu corpo, para a sua permanência enquanto medita. Ou, de repente, se você sentir que falta, que você ainda não conseguiu essa integração completa e plena, de repente optar por uma aula mais duradoura e ver se numa aula maior, com uma duração maior, você consegue sim relaxar, você consegue sim se desafiar, você consegue se movimentar, se estimular durante as posturas e durante a orientação recebida pelo professor. Então, como primeira dica, eu diria, como para você é nova essa condição, é justamente experienciar. É começar do mais curto, logicamente, porque você vai perceber se o mais curto te preenche ou se o mais curto falta. E aí, se falta, você desempenha para uma duração maior. Mas já aí, atenta a